Bom dia, eu sou Adriel e você está ouvindo o Conflitos de Família, esse podcast que você encontra para ouvir nas suas melhores manhãs e nas principais plataformas de streaming. Hoje vamos falar sobre um dos casos que mais deu repercussão nos últimos meses. Vamos discutir sobre o caso que se tornou público recentemente, o da atriz Larissa Manoela e a sua relação com seus pais. Para conversar conosco hoje, eu convidei alguns psicólogos formados e especialistas em mediação. Aqui temos Camila de Souza, formada em Psicologia Clínica e especialização em Desenvolvimento Humano. Oi, gente, tudo bem? Gabriela Ricci, formada em Psicologia com especialização em Psicologia Jurídica. Olá, gente, como vocês estão? Vitor Espínola, conciliador familiar, formado em Psicologia com especialização em Mediação e Resolução de Conflitos. Oi, gente, é um prazer estar aqui. E Letícia Cardoso, terapeuta familiar, formada em Psicologia Clínica com especialização em Terapia Conjugal e Familiar. Oi, pessoal, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Bom, para entender um pouco sobre essa dinâmica e esse caso, né, para quem não sabe muito bem do que a gente está falando, a Camila e a Gabi elas vão falar para vocês um pouco sobre o contexto do caso. Isso, gente. Para a gente começar a falar sobre a Larissa, é importante a gente entender que ela começou a carreira dela muito cedo. Ela começou a fazer trabalhos com 2 anos de idade, começou a fazer pequenos comerciais, pequenas participações, e os pais dela largaram tudo da carreira deles para poder focar na filha. E aí ela cresceu sobre os holofotes e fez várias novelas, é uma pessoa super conhecida no país inteiro, até fora do país. É uma pessoa assim que realmente cresceu nas câmeras, diante das câmeras. E acontece que depois de um certo tempo, depois que ela completou a maioridade, ela percebeu que muitas das coisas que ela fazia na vida dela sobre compra, sobre administração, sobre conta bancária, ficava ainda a critério dos pais, né? É muito parecido com os casos da Britney Spears, da Beyoncé também, que foram pessoas que foram orientadas pelos pais, que eles eram os administradores de tudo da vida delas, e depois tiveram que fazer esse rompimento para conseguir ter o próprio controle sobre a vida financeira e a vida até pessoal, né? Porque a vida financeira e a vida pessoal caminham ali juntas, né? E aí a Larissa começou a se questionar o quanto que ela tinha de ação dentro da empresa, sobre os contratos, sobre aquilo que ela tinha controle, e ela percebeu que ela não tinha controle de nada. 98% do que ela tinha era ordenado pelos pais. Então foi aí que ela começou esse questionamento e começou também a entrar judicialmente para poder verificar o quanto que tinha de participação dela nos lucros das empresas. Lembrando que os pais abriram 3 empresas no nome da Larissa, e essas 3 empresas quem controlam são eles, né, Gabi? Exatamente. Tanto que quando você é criança, você não tem o direito de administrar os bens, e quem faz isso são os seus pais, até você ficar com a sua maioridade, que é os 18 anos. A partir disso, você pode ter, sim, um envolvimento na administração e decisões que podem ser tomadas em conjunto, e foi isso que não aconteceu. Os pais da Larissa simplesmente ignoraram o fato, tanto que ela tem que pedir dinheiro para comprar milho. Pois é, a produção separou esse vídeo polêmico pra gente mostrar aqui. Aí, pai, você consegue fazer uma transferência pra minha conta pra eu pagar um milho, um sorvete, um mate aqui na praia, por favor? E agora, para falar um pouco sobre a proposta de intervenção, Vitor Espínola e Letícia Cardoso. Então, com base no contexto histórico, né, todos os relatos apresentados durante a repercussão desse caso, eu e a Letícia, nos bastidores aqui, a gente procurou desenvolver um conjunto de intervenções, né, que fossem eficazes com uma potencial resolução desse caso. E para fazer isso, a gente consolidou toda a informação que a gente tinha disponível para construir um mapa mental, muito baseado também na nossa experiência e todo o conhecimento e abordagem da carreira como terapeuta familiar mesmo. Então, a gente estabeleceu essa espécie de plano estratégico familiar, né, com uma finalidade de reconstruir esses laços familiares e abrir um espaço de escuta e de compreensão de ambos os lados, né, da Larissa e dos pais dela,
como uma forma de realizar uma manutenção e um prolongamento dessa mediação que vai ser aplicada. Exatamente. E uma das primeiras estratégias é uma reaproximação e a exploração das estratégias para mediação mesmo, com o objetivo de restabelecer um contato saudável entre os pais e a Larissa e promover uma comunicação mais eficaz, que seja baseada na compreensão mútua e de respeito. E para isso seria necessário avaliar se é viável essa reaproximação considerando as circunstâncias atuais que a gente tem de ambas as partes. E aí, a partir disso, a gente explora estratégias para superar possíveis obstáculos que possam estar dificultando essa reaproximação mesmo. Então, uma das formas de fazer isso é através da comunicação não violenta. Implementando as técnicas de comunicação não violenta, a gente consegue melhorar a qualidade das interações familiares, incentivando a expressão dos sentimentos sem atribuir culpa ao outro. Porque a gente vê que muitas vezes, dentro de um conflito, as pessoas elas tendem a ir para um movimento, né, de culpar o outro por determinadas ações, por determinadas coisas. E também incentivar essa prática de empatia e ouvir ativamente o outro para promover essa compreensão mútua mesmo. Além disso, também tem o estabelecimento de uma definição de limites e expectativas, que assim a gente estabelece limites claros para garantir, né, um ambiente saudável, define algumas expectativas realistas considerando os desejos individuais da Larissa e os valores familiares, e envolver também todos os membros da família nessa definição dos limites, que assim a gente promove um senso coletivo de responsabilidade. Essa implementação ela precisa ser flexível e ela precisa se adaptar às necessidades específicas das partes envolvidas no caso. Sim, e aí partindo para uma outra etapa desse plano estratégico que a gente elaborou, ela seria mais focada numa manutenção dessa reaproximação. Então houve uma reaproximação das partes da Larissa e dos pais dela. Então a gente ia realizar uma manutenção disso e uma mediação familiar, com o objetivo de consolidar, né, e fortalecer esse laço que foi restabelecido. E aí isso seria feito por meio de práticas de mediação que envolvem o que a gente aprende nessa especialização de mediação de conflitos no caminho, no trajeto da carreira profissional. Então ia ser basicamente trabalhar com um diálogo aberto e uma compreensão mútua. Então a gente realizaria sessões regulares de diálogo aberto, onde cada um dos lados eles conseguissem expressar quais seriam suas preocupações e os pontos de vista de uma maneira respeitosa e empática, né? Levando em conta o ponto da comunicação não violenta, como a Letícia trouxe para a gente. Implementar também técnicas de escuta ativa para garantir uma compreensão mútua e, de certo modo, estabelecer um cronograma regular de sessões, trabalhando sempre com a mediação, né, para abordar esses aspectos específicos, essas questões e trazer uma resolução conjunta, englobando todas as partes com relação aos seus problemas. E um outro aspecto interessante de se trabalhar é explorar quais são as atividades, os interesses em comum da Larissa e de seus pais, para reforçar esse vínculo e perceber que ainda existem fatores pelos quais é relevante lutar por essa reaproximação. Então, identificar quais são as atividades que são interessantes deles praticarem juntos, que eles têm em comum, como hobbies, esportes ou causas sociais. Incentivar a participação ativa nessas atividades para fortalecer
o vínculo familiar e criar experiências, né, positivas entre eles, estimular também a participação conjunta em atividades que reflitam esses interesses, então em atividades que eles consigam perceber todos os aspectos positivos que tinham trazido eles juntos nessa trajetória até então, até o surgimento desse conflito, né? Fortalecendo, de certo modo, essa conexão familiar. E aí, um outro passo da estratégia já seria mais voltado para a reconciliação e para o crescimento pessoal de ambas as partes, até porque nós não podemos reconectar desses laços sem ter uma espécie de crescimento de ambas as partes, porque se trata de um trabalho em conjunto, né? Então, e outro aspecto que a gente percebeu que seria interessante é trazer, principalmente para o lado dos pais, né, o entendimento dos impactos do que é chamado de violência patrimonial, que para relacionamentos, de certo modo, tem, né, como característica inerente essa aparição de conflitos vez ou outra. E também incentivar uma prática contínua das habilidades aprendidas no dia a dia com esses programas, com essa educação com relação. Exatamente. Como o Victor disse, todo relacionamento vai ter conflito, né? A gente faz parte da convivência. E, por último, dentro dessa estratégia, seria o estabelecimento de metas mesmo, com o objetivo de desenvolver e alcançar metas que são realistas tanto para a Larissa Manoela quanto para a família dela, contribuindo com o crescimento pessoal e profissional e, ao mesmo tempo, fortalecendo esses laços familiares. As etapas que elas foram determinadas, desde a reaproximação até o estabelecimento de metas, elas compõem um plano que ele é integrado para enfrentar os desafios familiares de uma forma mais abrangente e sustentável também. Então, essa flexibilidade, de certo modo, do plano que a gente propôs, ela vem com uma intenção de permitir, né, que ele se adapte às necessidades específicas da família, enquanto tenha essa constante revisão e acompanhamento para garantir uma eficácia contínua das intervenções que a gente propôs. Então, pode-se dizer que o objetivo último desse plano estratégico é criar um ambiente propício ao bem-estar emocional de ambas as partes, né? E trazer uma resolução construtiva dos conflitos que permita alcançar as metas individuais, mas principalmente da família como um todo. E eu acho que é isso, né? Perfeito. Devido a essa ampla cobertura midiática do caso, né, é importante a gente considerar o impacto psicológico e emocional que essa situação ela pode ter trazido para a Larissa Manoela e a família dela. Então, o suporte psicológico ele é fundamental para ajudar a lidar com esses estresses e essas pressões resultantes dessa controvérsia. E é isso. Acho que a gente encerra por aqui. Muito obrigado pela participação de todos e nos vemos amanhã. Tchau, gente. Muito obrigada pelo podcast. Tchau, obrigada. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Obrigada. Tchau, pessoal. Foi um prazer estar aqui. E até uma próxima.